Olá, meus amigos, boa noite. Vamos lá, então. Vou explicar um pouquinho para vocês aí o que é o Challenge Six, né? Do que se trata, do que se trata essa conversa com o Dudu, né? Falar um pouquinho da conversa que tivemos semana passada também com o meu amigo Dr. Luciano Máximo, né? Quem não assistiu ainda, dá uma olhadinha aí nas minhas postagens. Você vai achar no IGTV a postagem que eu converso com ele e com a minha amiga Catarina, né? Direto de Saint Petersburg, na Rússia. E aí, deixa eu explicar um pouquinho o que é o Challenge Six. Ano passado, quando começaram os isolamentos sociais e tal, aquela situação da pandemia, é complicado até falar um pouco disso, né? Porque agora tá muito pior e não isolou, né? Mas, vamos lá. Quando começou aquele isolamento total, os lockdowns, que não aconteceu, na verdade, nenhum lockdown aqui no Brasil, né? Mas, digamos que uma simulação. Eu tive que parar de dar minhas aulas particulares de música, das quais era meu trabalho, e fiquei durante um tempo preso em casa, né? Peguei alguns valores que eu tinha e comecei a utilizar para pagar as contas e passei um tempo em casa, aí, alguns meses. E diante dessa situação, eu resolvi aproveitar para estudar. Aí eu estava desenvolvendo uma pós, né, que eu estou fazendo aí em neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva. E aí eu resolvi fazer então o Challenge Six. Eu estava vendo alguns canais do YouTube, algumas pessoas que tinham vários desafios, onde eles conversavam, né, com outras pessoas, com outros países, onde eles aprendiam várias línguas. E aí, diante dessa situação, eu resolvi que seria interessante eu tentar desenvolver um pouco, né, do meu aprendizado de línguas. E o melhor de tudo é que quando eu comecei esse desafio foi dia 15 de maio do ano passado. Vai fazer agora, né, um ano. Dia 15 de maio desse ano faz um ano que eu comecei esse desafio. E aí, nesse um ano, o tanto que eu consegui desenvolver, tanto que eu consegui ir adiante, parece até brincadeira. Eu fiquei assim perplexo com o desenvolvimento que eu tive. Só que eu queria falar um pouquinho sobre as ferramentas, né, que eu consegui durante esse período de um ano. Dudu chegou? Dudu, você quer pedir para entrar aí, Dudu? Pode pedir, que a gente vai conversando já. E aí, gente, o Challenge Six ele foi o desafio que eu me fiz de aprender 6 línguas a mais daquela que eu já tenho como nativo, que é o português. Então eu peguei assim as línguas mais próximas. Eu não sabia, na verdade, do que se tratava, né? O aprendizado de línguas eu não tinha o conhecimento que eu adquiri durante esse um ano que eu estou pesquisando. Eu tinha um conhecimento assim um pouco ralo da circunstância do que era aprender línguas, né? E aí eu vi algumas pessoas que já sabiam falar, outras que tinham dificuldade, a maioria não fala. E aí eu resolvi que seria interessante começar a pesquisar sobre o assunto. Pode pedir aí, Dudu, para entrar, que a gente já conversa. Eu percebi que era interessante a gente começar a pesquisar sobre o assunto, né? E eu comecei a pesquisar abundantemente sobre o assunto e eu percebi assim muitas coisas interessantes. Dentre elas, eu percebi que o aprendizado de línguas, eu sou músico, né? Acho que todos já sabem, hein? O pessoal que me segue, o aprendizado de línguas ele se assemelha muito do instrumento musical. Às vezes você tenta falar uma língua e não consegue falar diretamente ela. Eu vou começar com japonês. E o japonês é muito difícil. Mas aí, quando eu vou para o espanhol, eu consigo desenvolver o espanhol tranquilamente. Isso acontece muito. Tudo bom, Dudu? Prazer estar contigo, meu Alô, irmão. alô, alô, alô. Dudu é E um aí, cara grandão? assim, Dudu é um cara que é um irmão, gente. Esse aqui só falta ter mais contato, porque a gente anda meio distante, que ele está trabalhando muito. Mas ele é um irmãozão que eu tenho um carinho imenso. É um cara assim que, durante os momentos que eu mais precisei, o Dudu estava lá me ajudando. Eu vou dizer até uma situação aqui um pouco diferente, né? Perplexa. Eu nunca tinha tido problema na coluna. E eu fui um dia, estava no mecânico arrumando meu carro. Aí, de repente, eu fui pegar um step para ele, cara. Deu um jeito, parecia velho, né? Fiquei todo torto. Eu pedi para ir, cara, eu pedi para deitar na cama do mecânico. O mecânico morava no fundo da oficina. Eu falei, cara, eu posso deitar na tua cama? Eu tô morrendo de dor. E ele deixou. Aí daqui a pouco eu ligo para quem, cara? Olha aí, ó. E eu liguei, Dudu.
Pô, moleque, foi aventura pra caraca já junto. Não, aí eu liguei pro Dudu e falei, Dudu, eu tô entrevado, cara, eu não consigo sair do lugar, eu preciso que você venha me buscar. Arruma um guincho aí, alguma coisa, me dá. Dudu pegou o carro, cara, correu lá. Quando eu levantei, ele nem acreditou. Ele falou, bicho, eu não achei que você tivesse assim, não. O cara tá parecendo velho, meu. Caraca, eu lembro dessa parada, mas. Não, Tem e eu vou falar uns uma coisa 6 aqui. anos Dudu é já. tão. É isso mesmo, Dudu é tão irmão meu, cara, que ele me levou até um Bandeirante. Eu tomei uma injeção lá num doutor que era amigo da minha família, doutor Brau, injeção na veia lá e tal, tava com muita dor. E aí o Dudu ainda pagou o Uber pra mim. Aí eu falei, Dudu, meu celular tá descarregando aqui, pede o Uber Foi pra que eu mim. paguei o Uber ainda? Aí não tá pago, viu, Elza? Eu falei, pô, bicho, tá dando sacaninha, cara. Eu fico sem graça diante de toda a Vou mandar gentileza. o Pix, vou mandar o Pix aí, pô. É um cara que eu tenho um carinho grande, viu, gente? Dudu. Quem conhece aí, quem segue o Dudu aí, quem for assistir o vídeo, quem conhece o Dudu, sabe que eu tenho um carinho imenso por ele, que é um cara de sangue bom demais. Dudu tava falando aqui um pouquinho sobre Challenge Six, cara. Ano passado eu tava com um horário um pouco mais vago. Tô fazendo uma pós em neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva, né? E aí eu pensei, Educação o quê? cara, neuropsicopedagogia, né? Que é o desenvolvimento neurológico do aprendizado. Caralho. Legal isso, né? E A educação NASA, especial filho. inclusiva. É, aí assim, a educação especial inclusiva é justamente você trabalhar o desenvolvimento do cérebro com as crianças especiais, a criança que tem síndrome de Down, a criança que Pode tem crer, maneiro. problema tem um também que é próximo que é a síndrome de Asperger, né? Que ele é próximo do autismo, mas digamos que é um grau de autismo mais baixo. E aí, rapaz, eu sei que estava estudando isso aí, mas aí eu via muitos artigos em inglês. Aí eu comecei a ler aqueles artigos, né? Estava lendo um livro também que chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é do Stephen Covey. E aí esse livro ele é americano, esse livro, né? É o professor Stephen Covey, que ele é formado em business. Ele é professor, ele é formado em business, não, perdão, ele é professor de business em Harvard. É muito mais sério do que eu pensava. E aí eu comecei a ler esse livro, ó o Thiago Nascimento aí, fala, Thiagão, aí, gente, nessa brincadeira, eu comecei a perceber assim que os artigos em inglês eles tinham muita riqueza em detalhes e tal, que eram muito bons para você desenvolver. E aí eu resolvi começar a estudar o inglês em si. Só que eu percebi que a minha dificuldade de conversação ela é muito grande e de compreensão. Eu escutava, mas eu não conseguia entender absolutamente nada. Né? Se você me desse um vídeo para assistir, a compreensão, ó, o meia boca vem, aí, meu brother, João Filho. Tudo bom, João? E aí, cara, eu percebi que a minha dificuldade era muito grande de compreensão. Se eu estivesse vendo um vídeo, se eu pausasse para pensar no que a pessoa falou, eu conseguia até entender. Mas entender na tora, assim, Dudu, uma informação, falar alguma coisa e eu parar para pensar, nossa, era quase que impossível. E assim, Mas eu já é, tinha. é a mesma Pode falar. dificuldade que eu tenho, né? É a mesma dificuldade que eu tenho. Eu não falava nada, zero inglês. Depois que eu fui morar nos Estados Unidos, eu tive que aprender a falar um pouco, mas assim, sem necessidade, na verdade. Eu tive que aprender porque eu queria falar. Mas eu Sim, convivia com muito brasileiro, né? Com muito brasileiro. Então, tem frases que são formadas, que você consegue exatamente. fazer e você consegue desenrolar ali. Então, porra, tô no aeroporto, eu tenho que mudar meu voo. I wanna change my flight. Ok, tá ali, já tá pronta. Você Você nem pode falar do pensa, já jeito que você solta a quiser, com o frase, sotaque que você exatamente. quiser. Então dá certo, entendeu? Mas assim, tem coisas que daqui a pouco você vai saindo um pouco, você vai querendo aprender um pouco mais. Mas eu sempre tive dificuldade. Então, ter uma conversa que nem eu tenho com você agora em inglês, para mim é impossível, porque eu falo muito pouco. Para desenvolver e desenrolar, né, a conversa. Eu também tenho essa dificuldade, Dudu. Inclusive, tem algumas ferramentas. Ô, Thiago perguntou aqui, live de que mesmo? Thiago, vai fazer dia. A internet está meio travando aí. No dia 15 de maio, Thiago, faz um ano que eu fiz um desafio para mim mesmo, chamado Challenge Six, aonde eu comecei a aprender, né, 6 idiomas, além daquele que eu falo. E aí, desses 6 idiomas, né, eu peguei os que eu tenho mais convivência, que são espanhol, né, origem latina, né, aí seriam o espanhol, italiano e francês. O francês é o mais complicado deles para mim. Peguei 2 de origem germânica, que é o inglês e o alemão, né? Estou desenrolando no alemão também.
e resolvi pegar uma língua que eu não tinha o mínimo contato, que eu não sabia falar uma palavra, ao menos, né? Que foi o russo, que é a origem cirílica, né? Alfabeto cirílico. Tem muitas letras parecidas com as nossas, mas algumas letras parecem também com o grego. Por exemplo, o F, que é como se fosse um círculo com um corte no meio. Aí você tem algumas curiosidades na língua. E as palavras, assim, tem coisa que você vê no russo que não se aproveita uma palavra em português, né? Por exemplo, três é tri, parece um pouquinho, né? Mas o resto dos números nenhum se parece. Se você pegar dias da semana, né? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado parece um pouquinho, sabota, subota, né? E domingo, vascrisênia. Mas até a entonação muda bastante. Então eu acho bem difícil, né? Eu tô achando bem complicado, mas está sendo um desafio interessante para mim, pegar aí o russo. Aí o privet, né? Que é o oi, как lá, tudo bem? O pessoal escrevia em português как lá, eu entendia cadela, cara. Eu tô no grupo de Cara, russo, eu eu tenho uma conheço dúvida. E você começou a falar. Hoje, quais idiomas que você está ali meio que envolvido e estudando? Eu estou muito envolvido agora no inglês, porque o inglês era o que eu tinha mais dificuldade. O espanhol, eu entendo dele 98%, cara. Espanhol, quase Mas é porque é nada de que se origem passa. latina, Assim, né? até de origem latina é mais fácil. Tem também, Dudu, alguns termos que você pega, você começa a conversar com o pessoal. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui no Brasil tem o Clube Poliglota do Brasil. Muita gente não sabe. Eu tive contato com uma russa chamada Catarina. Ela entrou no Instagram aí, na semana do Fluency Week, perguntando se alguém sabia ensinar português, que ela queria aprender português. Aí eu mandei uma mensagem para ela no privado, falei, ó, eu sou professor e tal, mas aí depois eu descobri que ela não queria saber de gramática. Gramática ela já sabe, ela queria saber dos termos coloquiais. Ela queria saber o que é um cara prego. Ela estava vendo um Difícil, né? filme, Você aí o explica. cara fala, tu é muito prego. Né, Dudu? Aí, e no Brasil é foda também a pluralidade linguística, né? Assim, porque cada Sim, é região tem verdade. além do sotaque que deve dar uma diferença para quem ouve português, também tem essa questão das gírias e das próprias palavras, assim, que são bem nativas, né? Que são oriundas Sim, é do próprio verdade. estado. Eu não sei, cara, tem um termo que eu conversava contigo, você falava assim, maior vacilação, aí, aqui a gente fala maior vacilo, né? E você É, fala vacilação. E a gente consegue no Rio de Janeiro entender eles essa conseguem diferença. escrotizar a parada. Eles pegam o verbo Aí, e é fazem o isso aí, neologismo deles escrotizar. e foda-se. Exatamente isso, Dudu. Então, assim, alguns termos você consegue perceber, né, o que você, pelo desenvolvimento, digamos assim, que pelo contexto da conversa. Mais outros termos, você fica perdido, cara. Tem termo que você ouve da língua que você fala, cara, o que ele quer dizer? Então, assim, às vezes você vai falar, maior vacilo. Se você fala vacilação, a pessoa não entende o que ela está querendo dizer. Ah, depende Mudou da um pouquinho. região. Exatamente, você falou incorretamente. Mudou de uma região para outra, daqui para o Rio de Janeiro tem essa diferença do termo, mas você percebe que a pessoa que vem de outro país, ela fica perdida nessa brincadeira. Olha lá, o Thiago está falando, está sendo mais difícil independente do idioma, leitura, escrita. Thiago, eu estou tentando, eu comecei pegando como é que chama? Idioma, não, alfabeto cirílico, em russo, e aí eu comecei a desenvolver a leitura, mas depois de um tempo eu percebi que, assim como no português, a minha filha está sendo alfabetizada agora, Thiago. A minha filha fala bem assim, pai, a minha filha escreve lá, menina. Aí fala, Manuela, tá errado. Ué, pai, mas não é menina? Eu falo, não, é menina. Olha só. E aí ela fala bem assim, mas a gente fala menina. Então são termos simples, né? Mas que são diferentes na escrita, né? E na fala. É o que a gente chama aí do grafema e do fonema, né? No Sim. estudo, eu que sou pedagogo, né? Nesse estudo mais profundo aí da língua em si, do português. E aí, no inglês tem muita essa diferença de você pegar palavras que escreve de um jeito e fala de outro, ou, por exemplo, trog, fog, drog, tog, é tudo que escreve muito parecido, né? Tem essa situação também, das palavras que você escreve e fala tudo muito parecido, e tem a situação daquelas palavras que você não consegue distinguir ouvindo.
Então, eu resolvi, de um tempo para cá, começar a trabalhar a oralidade. Eu peguei uma amizade com algumas pessoas do Clube Poliglota do Brasil. Eu participo de um grupo que tem no Instagram também. E aí, tem um grupo no Instagram, tem um no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver se é mais algum que eu esqueci. Do Telegram também tem um grupo. Se alguém quiser contato, me avisa aí que eu mando o link para vocês, né? E aí, gente, eu estou participando desses grupos do Clube Poliglota do Brasil e tem muitas conversações entre eles, né? As conversações são ótimas. A melhor forma de você desenvolver mesmo é conversando. Porque eu vi um vídeo hoje, Dudu, vou te mandar esse vídeo. Ele é todo em inglês. O cara explicando assim que você aprender com palavras aleatórias e depois tentar distinguir o que a pessoa está falando é mais ou menos igual você querer tocar uma música. Eu quero aprender a tocar música, aprendendo um monte de nota aleatória, depois querer ouvir uma sinfonia de bar e distinguir quais notas estão sendo tocadas, né? Aí eu vou lá, dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó. Aí fico pensando nas notas. A pessoa vai tocando e eu vou pensando nas notas. É muito difícil, muito rápida a fala. E igual você falou também, Dudu, tem muitas frases prontas que se usam na língua. E os termos Não, coloquiais. isso adianta pra caramba. E tem coisas que, por exemplo, no português, eu acredito que o português seja um dos idiomas mais difíceis, ainda mais Muito, é verdade. para quem vem de fora. Então, por exemplo, a gente fala, eu vou dar um presente para você. A gente usa a palavra para e às vezes a gente suprime ela, a gente fala pra, É entendeu? isso mesmo. O tempo É que inteiro. nem o but. O but, a preposição but no inglês. Então, às vezes, nos Estados Unidos, você tinha dificuldade de entender. Por exemplo, eu tinha isso. Um negro falando e um branco falando eram completamente diferentes. Eram muito diferentes. Ou, por exemplo, um amigo meu que era árabe. Era muito mais fácil eu conversar com ele com um inglês ruim, que eu conseguia ouvir melhor e entendê-lo, do que conversar com um negão americano. Olha Tinha uma só, negona velho. lá que eu sempre comprava cookie todos os dias de manhã antes de trabalhar. Era cookie energético. Aí ela todo dia conversava comigo. Eu nunca entendi o que ela falou. Eu não entendi Essa nem foi o nome ótima. dela. E era bem diferente. Então, se você, por exemplo, conversa com um gringo, sei lá, um árabe, um hispano, é mais fácil, sacou? Então, mas tem coisas no próprio idioma, tanto no português, eu acredito que tem em todos os idiomas, que são coisas bem peculiares do idioma e que acabam se tornando um pouco mais difícil, mais Sim. difíceis. Então, por exemplo, no Brasil a gente fala pra, a gente fala, sei lá, tem várias palavras que nós usamos e que na escrita ela é feita de forma diferente. Não, tem coisas que complicam. Eu estou até fazendo, estou escrevendo aqui, olha lá, tá falando que do Texas é difícil pra caramba, né? Tem sotaque nos Estados Unidos que é fogo, do Texas é difícil. Sim, sim. Difícil demais. Conheci uma família do Texas, a gente chamava eles de redneck, né? E eu trabalhei na construção. Então, na construção civil, você não, dificilmente você vê americano. Aí foi a única família americana que eu conheci. Eles faziam, se eu não me engano, o nome era Splinter, que é o negócio que sai para regar a grama, né? Ah, sim, Eles, sim. eles faziam a instalação disso. E era uma família inteira. E eles eram chamados de redneck. E eles eram bem De brancões, ponto assim, os dentes vermelho. todos podres. Era bem, bem característico deles. E, porra, tu ia conversar com os caras, velho. A única coisa que eu entendi foi marihuana. E o resto era mais difícil de entender. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando aí, gente, ou que vai acompanhar depois desse bate-papo, sabe, né? Não nem você, Dudu, não sei se tu já está ciente. Tem um aplicativo chamado Discord, a galera usa muito para jogo, você já conhece? Não, não jogo muito, não. É Discord, né? Aí nesse Discord ele tem. Você acha ele qualquer. Se eu digitar aí na playlist, gente, para baixar, né? Você vai achar playlist, não, perdão, no Google Play, como é que chama para baixar? O Play Store, perdão. Você digitar no Play Store, você vai achar lá, né? Discord, né? E aí você vai achar esse aplicativo para baixar. Quando você entra nele, não tem nada. É tudo em branco, né? Ele não dá acesso a nada. Aí quando alguém te manda o convite, você acessa pelo WhatsApp, aí você abre nele, aí abre a página que a pessoa te enviou. E aí tem duas páginas que eu sigo lá, que é a Sloth Language, né? Que é uma do Bicho Preguiça, e tem também do CPB, que é o Clube Poliglota do Brasil. E tem várias conversações, cara, eu acho interessante, porque eu tô passando pelo que você passou aí. Eu entro lá, tem hora que eu não falo nada. Tem dia que eu entro que eu fico lá em casa, que eu converso com todo mundo e brinco e não sei o que lá. Então você vê por aí, Dudu, que existem vários níveis de influência.
Porque a fluência ela não é simplesmente você falar tudo da língua. Não dá para dizer que alguém fala tudo da língua ou conhece tudo da língua. Eu, por exemplo, nasci no Brasil, sou nativo do português, mas se a pessoa conversar comigo termos jurídicos, né, e conversar termos legais aí do direito, eu não sei diferencial, me perco bastante. Então, a minha filha, por exemplo, tem 7 anos, vou dizer da de 4, né, mais fácil. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Melissa. Melissa conversa sobre vários assuntos, mas tem coisas que ela não entende quando eu falo. Então, você percebe que ela tem uma fluência, né, muito boa para uma criança de 4 anos, mas que alguns assuntos para ela são distintos. Então, a gente vai ter os níveis de fluência, ou os assuntos específicos da fluência. Eu comecei, por exemplo, a desenvolver uma fluência boa agora nos assuntos que têm a ver com o estudo de línguas. Eu sigo o professor Stephen Krasher, né, que ele é um ótimo linguista, ele professor de Harvard também, fala 25, acho que ele fala 20 idiomas. Aí tem um Stephen Curry, que fala 25, né? Aqui no Brasil tem o Gabriel Poliglota. Gabriel Poliglota fala 25 também. Tudo bom, Vera? A Vera tá falando aí também. E aí, gente, tem muitos professores que você vai descobrindo com o tempo que tem conhecimento profundo nessa área e tem também a galera que se aventura, né? Esse Gabriel Poliglota, ele meio que se aventura nessa área. E assim, o cara já está conseguindo desenrolar 25 idiomas. Ele chega na Arábia e fala árabe, chega na China e fala chinês. E é interessante, é legal isso, porque você vê assim que o envolvimento ele é mais no aspecto de você estar próximo ali do idioma e conseguir fazer a comunicação do que no estudo da gramática em profundidade. E é isso que no Brasil a gente não entende muitas vezes. Pô, e você se aprofundar no estudo, meu irmão, cara, cada língua, cada idioma deve ter uma especificidade ali. Então você vai ter uma dificuldade em alguma coisa, em outro você vai ter outra. Então, mas eu acredito que até hoje, eu não falo muitos idiomas, óbvio, mal falo português, mas eu acredito que o português seja um dos mais difíceis. Todos os cursos que eu fiz online, até para pegar um pouco do inglês, os professores americanos, eles ficavam, cara, é muito difícil, porque você vai ver a diferença entre pálido, palito, paletó. São três palavras que não tem uma nada a ver com a outra, são muito parecidas, e você fica, caraca, qual que eu uso, qual que é. Então, eu acredito que o português seja um dos mais difíceis, cara, mais difícil. A minha amiga russa, ela falou assim que tem dificuldade com esses termos coloquiais, igual eu te falei, às vezes falava assim, vou fazer um bico. E para ela não faz sentido fazer um bico, porque o bico ela conhece como bico de pássaro, não tem o menor sentido. Aí são coisas que são tão comuns para a gente que para eles, ou qualquer pessoa de outro país, quando tem contato, acha muito complicado. E o pior de tudo é que eu comecei a descobrir que em russo também tem esses termos, cara, né? Aí você imagina o cara Olha, fala, eu vai não fazer um sabia. bico em russo, é uma coisa meio doida, né? Então a gente E começa a depender aqui a do gente russo. também tem essa questão do americanizado, né? Às vezes você pode falar bico, mas você também pode falar frila. Vou fazer um frila. O que é o frila? É, Entendeu? ainda tem E é isso uma aí. palavra Aí você confunde. americanizada que já foi Isso aí, suprimida também. Que já foi suprimida. exatamente. Então, É, cara, é muito complicado. Eu acho que eu já tinha visto uns estudos sobre o português. Então, a gente tem influências daqui de italiano, de árabe, sim, é de verdade. inglês pra caramba, de espanhol. Então, muitas outras línguas, mas também tem a questão da origem, né? Então, a gente veio do latim, né? Você me Sim, é corrija. verdade. Se eu errar. Então, nós viemos do latim e acabamos sendo influenciados por vários outros idiomas também. Olha aqui, E ó, vai estão ser isso. comentando Aqui, aqui. aqui, o português eu acho que é muito difícil. Sim, o Larry Zeng está comentando aqui, né? Ó, é verdade, cadê? Verdade mesmo. Todas as palavras, assim, gênero, gramática, é bem vasta. Com certeza. O problema que a gente vê nessa situação, né, do gênero da gramática em si, é porque os termos coloquiais é, e a geração atual que está vivendo, ela sempre vai criando novos termos. E é o pretérito perfeito, imperfeito, mais do que perfeito, futuro do pretérito. É isso mesmo, exatamente. E aí a geração atual ela vai inventando vários termos, né? E você vê assim que a língua, ela só é realmente a compreensão da língua, o que nós chamamos de apropriar-se da língua, ela só existe realmente quando você consegue não só falar a língua, mas criar termos novos.
Dudu, vou te fazer uma pergunta aqui, é um pouco complexa. Nós trabalhamos com o seu Romeu, né, na loja de música musical Brasília, ali na Asa Sul, e ele chegou até pro Thiago isso um dia desse. O seu Romeu chamava a gente de Belesquare. Você vê que é um cara que tem domínio da Ah, língua e inventa termos da língua. talvez seja um neologismo dele, né? Exatamente. Aí eu, Talvez eu seja. entendia pro Belesquare que era um cara meio de boa com a vida, meio folgado, que não estava preocupado com os problemas da vida, né? Era mais ou menos isso. É que nem cabeça. Eu tenho um brother que chama todo mundo de cabeça. Ele, porra, qual foi cabeça? E aí, cabeça? E É aí, que é isso. cabeça? Então, assim, tipo assim, tu fala, caraca, pra quem não é. Ou eu mesmo, né? Que chamo todos os meus amigos de periquita. Mas Ah, por é quê? verdade. Então, assim, não é um neologismo, já existe essa palavra, mas eu chamo todo mundo assim. Os A amigos, minha né? esposa, quando viu a primeira vez, falou: tá chamando de periquita? Foi Dudu. Ah lá, então tá bom. Ela achou que fosse Vai alguém causar estranho. vários problemas. Mas é verdade. Tu que inventou esse negócio do periquito ou foi o Azel Não, na ou verdade foi o o Karen? Timóteo, né? O O Timóteo que me Timote. chamava assim, eu acabei chamando todo mundo assim. Aí ficou. Aí até hoje chamo todo mundo assim. Tem um amigo, o Luke que trabalhou com a gente lá também, o Luke chama de Man, né? Man, Fala, man. man, sei lá, man. É, desse jeito. Eu tinha um vizinho que chamava de velha guarda. Ele, pô, e aí, velha guarda? E aí, velha guarda? E aí, velha guarda? Eu falei, caraca, que Outro velha dia eu vi guarda um é cara essa? chamando todo mundo de negão. Aí o cara, pois é, negão, não sei o Negão. que lá, negão. Aí apareceu um loiro no meio da conversa, e ele é negão. Aí eu falei, vou chamar negão chegar o loiro de negão. Não, aí, Caíram. aí você vê que é talvez seja aí já não é mais um neologismo, né? Mas é a forma como ele chama, né? Pronome É de que nem quando tratamento, que você ele criou. chama, que nem quando você chama a sua esposa de amor. É Amor. isso Eu mesmo. lembro que quando eu namorei com a Laís, eu só chamava a Laís de namorada. Eu não falava, Olha, Laís, vem diferente. aqui. Eu falava namorada, lembra? Eu falava, Eu lembro disso, namorada. eu lembro sim. Namorada, vem cá, namorada, não sei o quê. Era namorada pra cima, namorada pra lá. Então, assim, é uma coisa minha, era bem pessoal. Era bem pessoal. Dudu, eu passei por uma experiência uma vez, eu queria conversar contigo sobre isso para saber o que você tem a dizer. Uma vez eu estava conversando com o pessoal lá, deixa eu ver, no Lago Sul, na Q7 do Lago Sul. Eu tenho um amigo que chama Carlos Camargo. Tudo bom, Sirlene? Tudo bom, Sirlene? Bem-vinda. E aí, gente, eu conversando com o Carlos e tal, aí apareceu uma senhora que era amiga deles lá, só falava inglês. E aí eu tava tocando na festa que eles estavam fazendo, aí eu fui e perguntei, falei bem assim, vem cá, ela é gente boa, posso conversar com ela? Pode, Alves e tal. Aí eu fui lá e comecei a conversar com essa senhora, chamava Cecília, marcou minha vida essa conversa, porque ela começou a conversar comigo, eu não entendia nada, Dudu. Eu fiquei como um peixe fora do aquário, passei 10 minutos tentando entender uma palavra que ela dizia, e ela falava, 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 e eu Mas tentando era sintonizar minha, português? minha Que atenção idioma para que era? ela. Oi? Que No idioma que inglês. era? Inglês, ela é de Los Angeles. E aí, Dudu, passou 10 minutos eu tentando. Depois de 10 minutos, eu falei, cara, vou me concentrar mais. Quando chegaram 15 minutos de conversa, o inglês virou português. E aí eu entendia tudo que essa mulher dizia. Mas eu não conseguia me expressar muito bem, porque eu tinha que pensar em português para responder em inglês. Aí eu não conseguia desenrolar rápido o que eu queria falar. Ela perguntou que tipo de música eu gostava, e aí eu fiquei sem saber responder direito. Eu falei 80, 70, anos 80, né? Years, anos 80, anos 70, 80, para dizer que eu gostava de Elvis Presley, gostava dos anos 80 e da galera do Elton John e tal, mas eu não conseguia desenrolar o assunto, fiquei meio travado nisso, mas aquele negócio me impressionou, porque durante algum momento parece que ativou um dispositivo na minha mente que eu consegui entendê-la perfeitamente, igual estou entendendo você agora. Tudo que ela dizia fazia sentido. Você já passou por essa experiência alguma vez na tua vida, não? Cara, eu já tive quando eu trabalhei na Saga, eu tive um camarada que era da embaixada e eu tive que conversar com ele em inglês. E eu acho que dos vendedores lá, só quem falava pouquíssimo era eu, e quem conversava inglês, um inglês muito bem era o meu gerente, que era o Vitor Minaya. E não estava lá. Ah, e ele tava lá, eu conversei com o cara, depois ele conversou, mas aí, por exemplo, valores, explicar sobre o carro com ele, para você falar, então era muito difícil. Mas depois,
começou a ficar um pouco mais claro, a gente conseguia se comunicar. Só que pela minha limitação do idioma, eu parava e falava sorry. Aí ele falava I don't understand. Então, às vezes, a gente não se entendia. Não se entendia. Mas em alguns momentos que eu falei, cara, tá começando a fluir aqui. Mas aí me faltavam ali ter na manga as palavras. Às vezes eu não sabia a questão do próprio verbo ou o nome de algo específico. Por exemplo, eu não sei falar, sei lá, câmbio. Eu não sei como é que se fala câmbio em inglês. Então, como é que eu ia falar sobre o câmbio com o cara? Entendeu? Então, faltava essas pecinhas aí no quebra-cabeça. Mas a conversa foi começando a ficar um pouco mais tranquila. Mas pela minha limitação, faltava. Pô, legal. Eu tive essa experiência e eu fiquei assim meio perplexo. Depois eu tentei repetir a experiência, não consegui. Aí, hoje em dia, eu consigo desenvolver algumas coisas da minha fluência, por exemplo, vídeos. Eu assisto muito vídeo. Eu percebi que o listening ele é importantíssimo para a gente desenvolver outra língua, né? Então, por exemplo, para as minhas filhas, né? Eu tenho uma filha de 4 anos que é a Melissa, e a de 7 que é a Manuela. Fizeram um aniversário agora dia 17 e 18 de abril. E aí, gente, interessante porque para elas, por exemplo, eu percebi que eu não é interessante eu começar a colocar vídeos ensinando as palavras em si. E, por enquanto, se elas conseguirem distinguir os idiomas, já é muita coisa. Então, tem horas que eu coloco ali alguns vídeos para elas em italiano. A Manuela tá adorando italiano. Eu coloco o vídeo italiano, a Peppa em italiano. Pô, italiano é elegante, né, cara? Ele é elegante, é bonito, é um idioma que realmente envolve a gente. Aí, durante muito tempo, eu coloquei Peppa em francês, né? Chamar até o Azel para conversar depois, o Azel que é bom no francês. A Zel fez 6 anos de francês. Olha, é uma fera, cara, que beleza. E aí, eu coloco os vídeos em francês, agora eu comecei a colocar algumas vezes em russo, já que eu estou estudando russo, mas ela tem um envolvimento também, porque tem horas que devido ao desafio que eu me fiz, o Challenge Six, tem hora que eu estou conversando, aí a minha esposa fala bem assim, cadê o papai? Não, cadê o seu pai? Aí a Manuela vai me procurar, eu tô aqui no quintal de casa. Aí ela volta e fala, papai tá conversando italiano ali no quintal. Então ela já consegue distinguir, né? Então ela tá distinguindo, ela percebe a pequena diferença que tem aí entre os idiomas, né? Ela tá com quantos anos? Ela tá com 7. E aí, uma coisa que eu percebi, assim, numa boa, sabe? A galera, por exemplo, assim, que faz curso, né? Os professores como eu, professores de inglês e tal, eu percebi que o aprendizado em si, ele é 98% da gente, né? E 2% do professor. O professor, ele vai te dar os dispositivos, as ferramentas, mas estudar tem que ter a ver com você. É quando você para entronizar aquilo que você está querendo desenvolver, né? Por exemplo, quando eu fui pegar os números em francês, aí eu lembro que eu sentei ali, que aí eu falei, cara, eu só saio daqui quando eu aprender isso aqui. E aí eu fiquei repetindo, depois eu esqueci, depois eu fui tentar de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Aí eu ia pegando ali, ia repetindo, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25. Fui começando a repetir aquilo ali até fazer sentido na minha mente, porque eu percebi que a familiaridade com o assunto, ela é algo muito importante na hora de você aprender outro idioma. Quando você não tem familiaridade nenhuma, soa como algo muito difícil, muito distinto. Por exemplo, Sim. chinês, eu não sei dizer uma palavra em chinês. Então, se você colocar alguém falando em chinês para mim, vai ser muito complicado mesmo para eu ter qualquer acesso àquela língua. Mas se eu tenho, por exemplo, quando eu comecei a estudar o alemão, né, eu percebi que por ter ali uma origem parecida com o inglês, que é a origem germânica, tem algumas coisas que parecem um pouquinho, né? Das Trinkwasser, né, que é beber água, algumas coisinhas eles se tornam próximas, né? Embora muitas palavras sejam diferentes, né? Das is good, né? Que é this is good, que é isso é bom. Tem alguns termos que se parecem. Aí e no cérebro da gente, olha que interessante, eu peguei alguns professores para estudar, eu percebi que o nosso cérebro funciona da seguinte forma: as informações elas não ficam aleatórias. Você tem que linkar uma informação a outra. Dessa forma que você vai aprendendo. E E tem a aí, questão das regras, né, cara? Do próprio idioma. esse estudo neurológico que eu estou fazendo agora da neuropsicopedagogia, a pedagogia é a arte de aprender. Só que a pedagogia, ela trabalha mais com o aprendizado infantil, né?
até os 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Aí a segunda parte chama-se andragogia, que é o aprendizado de adolescentes e adultos, né? Na verdade, a pedagogia era para trabalhar até a adolescência, mas a gente na prática, você só vai até uns 12, 13 anos. E aí você começa Essa a ver. questão aí, cara, de você ter na sua mente a mecânica do português, ela pode te influenciar ao erro, né? Porque, por exemplo, Sim, se eu fosse falar, também é alguém verdade. vinha falava comigo, eu falava, ah, sorry, I still speaking very little English. Não, não existe very little, entendeu? Tira muito pouco. Sim. Então, assim, eu queria falar que eu falava muito pouco, então você vai falar, sorry, I still speaking little bit English. Eu falo pouco inglês, entendeu? Mas eu queria usar a conexão que eu tinha da nossa língua com o inglês. E não é assim que funciona. Tem a regra, tem tudo. Então, quando você tem isso engessado na sua cabeça, isso pode te atrasar um pouco também. Não, eu estava falando no início da live aqui, vou trazer de novo esse assunto, que eu aprendi, depois observando alguns professores, alguma coisa interessante, ó. Você tem aqui guitarra, violão, teclado, e assim, que você vai aprender um instrumento musical, se você começa com a guitarra e está achando difícil o dedo movimentar, aquela coisa toda, você pode pegar um ukulele, tem só 4 cordas, os acordes são mais facinhos, né? Tem Sim. uma facilidade mais de fazer a conexão de um para o outro, e aí você pode tentar desenvolver naquilo ali para depois desenvolver no outro. E hoje o professor que eu estava estudando, que é acho que é o Canguru English, que é um canal do YouTube, ele estava comentando assim, que eu achei interessante, ele falando que você tem que trabalhar para adentrar no universo linguístico. Assim como a gente adentra no universo da música, você vai entrar no universo linguístico. E aí estava falando assim, por exemplo, que não existe o limite para aprendizado. E aí eu parei e falei, cara, realmente, eu coloco assim, eu sou professor de música há tantos anos, eu coloco lá, vou te ensinar a tocar violão, mas eu não ensino o cara a tocar violão, eu ensino alguns acordes, ensino algumas músicas, ensino algumas conexões, e ele vai desenvolvendo depois, né, aquele aprendizado dele. E ele cria novas frases, ele cria novas tendências, ele vai cada vez mais percebendo como que é essa dinâmica para ir crescendo dentro daquele aprendizado. E nas línguas é desse jeito também. Você tem que estar habilitado para conseguir entender as novas interações, né? Por exemplo, o YouTube é de 2005. E aí você tem no verbo learn, né? Learning, que é aprender, e o learner, que é o aprendiz. E você tem hoje em dia o YouTuber, que trabalha com YouTube, né? Você vai criando novas palavras dentro do contexto que você está vivendo. Mas na mesma linha aí de raciocínio, você tem o player, né? Sim, isso mesmo, jogador. Só que nos Estados Exatamente. Unidos, por exemplo, o player ele tem vários significados. Ele, por exemplo, o cara que é muito mulherengo, ele é um player. Ah, não, esse cara é um Olha, player. É, então tem então essa, sacou? o termo playboy, eu nunca entendi ao certo, assim, eu percebo como é que funciona, né, pe- pelo contexto, mas o nome playboy, né, parece que é garoto que joga, garoto jogador, eu nunca entendi. A hora que você falou para mim foi uma luz, sabia? Poderia ser player boy, né? Player Exatamente. boy. Mas aí é porque esse significado tem no português. Aí então a gente já gerou um significado para ele. Ah, É, porra, isso mesmo. esse aí é player. Isso aí é player. Não, o moleque é jogador. Entendeu? Mas nos Estados Vamos Unidos gerar um tem outro. significado a Mas partir é do que a gente engraçado tem. quando você fala do learn. Então, porque é um verbo, né? To learn, estudar. E você transforma no Aí, substantivo, que é o learning. e você transforma ele num substantivo. É interessante isso. E aí no português a gente tem alguns termos também. Eu estava conversando outro dia com o Thiago é um amigo nosso, gente, para quem não conhece, que é professor de português. Eu estava falando para ele assim, que a minha avó dizia assim, gente, menino, não tem precisão de você fazer isso, né? Seria assim, não precisa fazer isso, não é preciso, né? E ela criou ali, que é o verbo precisar, né? Não é preciso fazer isso. Mas ela criou um substantivo precisão. E É. aí vai criando os termos, né? Por exemplo, o Thales Roberto, na época que ele falou umas questões aí que tem a ver com a igreja, que ele era acima da média e tal, alguns criaram o verbo idiotizar, né? Que o idiota é um substantivo, esse cara é um idiota, é um adjetivo, né? Esse cara é um idiota, é uma característica. E aí disseram que ele havia se idiotizado, né? Esse cara se idiotizou, porque ele fez parecer um idiota, pelo que ele havia dito, e por ter falado
coisas que não eram interessantes se falar naquele momento, né, durante o show que ele estava fazendo. E aí criaram um verbo idiotizar. Então você tem o tempo inteiro na língua isso, nessa passagem do substantivo para verbo, do verbo para substantivo e também do adjetivo para se tornar um verbo. É complicado essa compreensão, digamos assim, E dessa é transição. engraçado quando você fala de substantivar, isso para quem sei lá, qualquer tipo de pessoa que não seja do Brasil, esteja estudando o idioma, eu acho que para eles é muito mais difícil você entender isso. Você entender a substantivação de algumas palavras, a adjetivação de algumas palavras. Então é muito mais difícil, cara. Eu acho que deve ter um nível de dificuldade enorme, porque você tem muitas opções, muitas palavras, e você tem que gravar todas elas e saber colocá-las. Aí é difícil pra caramba. Tu, Pra tu, quem é tu, gringo tá tu- estudando, Você formou em jornalismo lá na Anhanguera, foi, cara? hã? Você se formou em jornalismo? Eu formei em jornalismo, mas só Tem alguns formei. termos, Fiz o curso tem todo, alguns mas termos do jornalismo americanos que utilizam na língua? Tem algum termo que vocês utilizam que você lembre agora, que é, cara, deixa eu lembrar. ou tem vários, assim, que você não sabe de memória de cabeça, mas que tem. Cara, eu não lembro. Eu não fui um aluno muito aplicado, não. Eu fiz um curso meio nas coisas. Mas deixa eu lembrar aqui. Não, eu não lembro, mas tem. Tem, só que eu não lembro. Eu não Termos lembro. específicos. O A gente jornalismo ele usava tem muito ligação com. aqueles. Como é que é o nome? Lead. Pronto, lead é um termo americano. É um termo em inglês. Porque, assim, o lead, ele é a matéria em si. O lead é toda introdução de matéria, de qualquer matéria jornalística, ele introduz um lead. Ele fala o que, quando, como e por quê. Então, quando eu inicio uma matéria, eu vou falar assim, na última noite de quarta-feira, é, se Aconteceu, envolveu tal num acidente de situação. carro, o jogador de futebol fulano de tal. Então, eu já falei, o que aconteceu? Ele se envolveu no acidente quando? Na última quarta-feira, como? O jogador veio alcoolizado em grande velocidade, pá, não sei o quê, e acabou atropelando duas pessoas. Entendeu? Então, o lead, esse termo que eu não sei o que significa, mas é um termo em inglês para esse termo aí, né? Ele é usado para essa mecânica dentro do jornalismo. Então, vou introduzir sempre a matéria com um lead. O que, quando, como, por quê. Interessante. A gente, mesmo sem querer, tem esse lance de estar à sombra do inglês, né? E dos Estados Unidos, que é o país que domina o inglês, né? Que traz Sim, nós temos muitos a termos. Cara, culturalização é muito e grande. nessa época aí que a gente tem uma chuva de coaches e não sei o quê, então a gente usa sempre o mindset, né? A gente tem outros termos, approach, muitos termos americanizados aí que a gente usa no dia a dia. No dia a dia. Deixa eu te perguntar mais um pouquinho da tua experiência, cara. Você sentiu um desenvolvimento no teu entendimento depois que você passou o tempo por lá? Como é que você percebeu isso? Então, eu cheguei sem falar nada, né? Isso começou a me incomodar muito. Me incomodou muito porque eu passei, sei lá, 4 meses, por exemplo, sem encostar numa mulher. Então eu falei, caraca, eu preciso conversar. Sem saber chegar Quatro para dar meses. um 4 meses eu já estava completamente celibatário. Então eu falei, celibato. pô, meu irmão, total. Aí eu falei, cara, eu tenho que aprender a conversar com as pessoas e tal. E aí eu comecei a fazer um curso no YouTube. Aí eu saía para os lugares para ir conversar. Então eu sentia a diferença demais. Um amigo que morava comigo ele falou: Caraca, tu chegou sem falar nada, hoje tu já fica trocando ideia com a galera. E ela tomava uma cerveja. Tinha um barzinho lá que chamava Ale House. E tinha uma garçonete lá que ela já sabia a cerveja que eu gostava. Aí direto eu conversava com ela e tal. E um amigo olhou e percebeu. Ele falou: Cara, pra quem te Já viu aqui, desenvolveu, né, Edu? desenvolveu e tal, e conversando. E isso foi bem legal. E assim, pretendo, inclusive, né? Pretendo avançar nos estudos aí
Para ser uma conquista pessoal. Porque quando você chega num lugar e consegue desenvolver a conversa, fica muito, muito melhor. Eu passei por outra situação também, onde eu via essa necessidade de você ter essa coisa de evolução. Porque eu estava no Rio, no treinamento da empresa. Aí encontrei com um amigo meu lá na Barra. E lá tinha uma galera, uma turma lá que só falava francês. E tinha uma que tinha nascido no Brasil. Ela mora lá na França há muito tempo. E ela conversava comigo em português, mas eu conversava com o resto da galera. Então você vê que quando você trava, que a conversa não consegue evoluir, você fica, putz, como é que fala tal coisa? Eu tinha que perguntar. Como é que É fala isso assim? verdade. Então você ficava meio rendido, meio rendido. Então essa questão da evolução, quando você vê a evolução, ela é satisfatória pra caramba. Ela é muito E satisfatória. o Listen te ajudou muito, Du? Questão de escutar o que eles falavam, tentar entender. Cara, eu ainda não cheguei muito nessa questão, porque eu fui mais nas frases prontas, né? Você começa a gravar muito as frases prontas, e daí você sai um pouco quando você começa a conjugar verbo, saber quais palavras usar, e aí você começa a sair um pouco. Mas a questão do listening é muito complicado, justamente por isso. Porque mesmo dentro dos Estados Unidos você tem também essa pluralidade linguística. Então você ouviu um americano falando uma coisa, você ouviu um americano negão falando é outra, você ouviu um americano redneck falando é outra, e você ouviu um gringo falando em inglês é outra. Não, Então engraçado que você tá falando aí. Desculpa, pode terminar aí. então você tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade. Você ouve vários ingleses no mesmo idioma. Vários tipos de inglês no mesmo idioma. Deixa eu voltar aí. Pois é, Dudu, engraçado que você está falando aí, cara, porque assim, dessa questão de ouvir várias culturas diferentes falando, porque tem também o lance de que no Discord, por exemplo, que é o aplicativo lá, a galera que quiser participar aí, me avisa, gente, que todos os dias tem conversação, e a galera conversa assim, tem um grupo que chama General, que é o grupo geral, né, a galera todos os idiomas, e fala todo mundo inglês. E tem uns outros grupos específicos, francês, italiano, né, alemão, estou falando no meu caso, né, que são as línguas que eu estudo, espanhol, mas tem chinês, japonês, se você falar outro idioma. E aí, por exemplo, tem gente que entra lá, outro dia eu fui conversar com uma moça coreana falando inglês. E, meu Deus, foi muito difícil, porque ela tinha um sotaque coreano, e ela falava, igual você falou, ela trazia para a realidade do idioma dela, do coreano, os termos que ela queria usar no inglês. Ela pensava em coreano e falava inglês. E eu ficava, Jesus, como é que a gente conversa? Tá Aí nada ela com nada. falou, ela me perguntou, eu falei alguma coisa pra alguém, falei bem assim, deixa essa parada aí. Aí ela ouviu eu falando, eu falei pra minha esposa isso. Ela ouviu eu falando e ela falou bem assim, o que é parada? Aí eu pensei, como é que eu vou explicar pra mulher Explica. que é da Coreia em inglês o que é uma parada? Aí eu fui eu explicar que tinha a parada do desfile, que é a parada de ônibus, que é a parada da coisa, que pode ser uma parada, um objeto. Eu me perdi todinho, cara. Eu falei, Jesus, como é que eu falo? Mas foi legal a experiência. Foi legal porque você começa, como você falou, você só sente o desenvolvimento quando você tem os conflitos, né? Quando você começa a conversar que trava, você fala, cara, eu tenho que melhorar nesse momento aqui. Inglês de asiático tem um sotaquezinho meio forte. É verdade, cara, tem mesmo. E é difícil pra gente. Tem um sotaque forte asiático, né? E assim, outro dia eu conversei com quem, gente? Com uma grega. Estava conversando com a moça da Grécia faz um mês, mais ou menos. Que ela mora na Grécia, e aí eu perguntei qual era o idioma dela, ela falou que era grego. Aí eu falei, mas você fala muito bem inglês, a gente conversando em inglês, né? Eu e mais algumas pessoas num grupo de conversa. E aí ela comentou assim, é porque eu sou professora de inglês. Aí eu falei, vou te dar uma curiosidade agora do Brasil, vou te falar uma curiosidade do Brasil. Ela, qual? Aí eu falei, os professores de inglês do Brasil não falam inglês. Não, eu falei, eles ensinam, mas a fluência que você tem de conversar com um grupo inteiro aqui durante a gente passou 2 horas conversando, eu falei, eles não têm essa fluência. É diferente, né, cara? É muito diferente. Eu tive uma experiência com um amigo meu que ele era lá daquele país chamado. Ele chamava de Eritrea, mas a gente chama de Eritreia. E o cara também era poliglota, ele falava inglês, espanhol, a gente conversava em inglês e em espanhol.
Aí ele falava tigrinha, que é o idioma da Eritreia. Aí falava francês, mais alguns outros idiomas dentro do árabe. Hum, Então, e ele me questionou, ele falou, cara, a gente assistia filme assim, e falava, bicho, o que é isso aqui? O que é tal coisa? Aí porque a gente colocava o filme, eu colocava legendado, só que a legenda só tinha em inglês. Então eu vi o filme em inglês e tinha legenda em inglês, porque eu tenho maior facilidade em ler. Então, óbvio que eu não vou conseguir tudo, mas pelo contexto você começa a entender um pouco melhor. Aí tinha uma palavra ou outra que dificultava a direção do meu raciocínio. Aí eu falava, bicho, qual que é essa palavra aqui? O que é? Aí ele é tal coisa. Aí depois ele começou a ficar meio puto comigo e ele falou, cara, tu no Brasil não ensina inglês, não? Aí eu Olha falei, só. cara, ensina, mas como é que você explica que no Brasil o inglês é uma merda? Sei lá, tudo Exatamente. na escola Sim. pública é uma merda. Desse Então jeito, é realmente isso. era diferente, cara, era diferente. E você vê que o cara, ele tinha vezes que a gente conversava em inglês, tinha vezes que a gente conversava em espanhol, e tinha vezes que a gente não conseguia se comunicar, tinha vezes que falava, velho, Desse jeito. deixa pra lá que não dá. Dudu, um dia desses não, deixa eu ver quanto tempo faz, uns 2 anos, né? Cadê? Tem um brother perguntando aqui, o André Luiz Nascimento, é professor? Sou, André, eu sou pedagogo, estou fazendo pós agora em neuropsicopedagogia, né? E eu também vou começar um curso agora, né? É mais um ano para a formação de português e inglês, mais uma graduação aí de português e inglês. E Ele é meu comecei a me primo, cara, interessar lá por de essa área. Natal. Aí eu comecei a me interessar por essa área agora dos estudos e tal, mas eu percebi, André, essa live, né, o que eu tenho procurado de conhecimento com os meus amigos, é mais porque eu percebi que você estuda a gramática em si, de outras línguas, você faz alguns estudos, mas o desenvolvimento em si ele é muito complexo, ele é muito complicado, porque você trava em alguns momentos, né, na profundidade do aprendizado. E é justamente nos termos coloquiais. Então, eu estou fazendo a live para ver com das experiências dos meus amigos aí, do pessoal que conhece, justamente sobre o que eles experimentaram, o que aconteceu, quais foram as situações que passaram, né? E aproveitar aí para que as pessoas que também estão procurando desenvolverem a partir das experiências que essas pessoas têm para dar. Aí tive uma live agora com a Catarina Russa, inclusive a Catarina, o grande Túlio entrou aí, gente. Inclusive, a Catarina, ela é russa e fala português. E ela tem até outra live aí para quem quiser assistir, né? Ela é disponível no meu IGTV. E ela disse que se interessou pelo o português porque ela via pessoas passando, né? E essas pessoas conversavam no português, ela não sabia nem que idioma que era o português. Mas ela achou a forma como eles conversavam interessante, eles riam muito, eram muito divertidos perto do povo da Rússia, né? Um povo mais carrancudo. E ela disse que eles se abraçavam muito. Ela disse que um rapaz pediu para ela tirar uma foto. Ela tirou a foto, o cara foi dar um abraço, né? Ela falou, a gente não abraça assim, é muito difícil, é algo muito distante, diferente. E ela falou assim que achou interessante a forma como as pessoas brasileiras se comunicam e a forma como elas são espontâneas. Olha só que interessante. Aí resolveu começar a aprender o português. Fez aula com um amigo dela lá, na Rússia, desenvolveu, né? Mas ela desenvolve mais a conversação nos grupos, nesse Discord, ela sempre está lá conversando com a galera. Ela que me apresentou o Clube Poliglota do Brasil. Olha que interessante, eu sou brasileiro e uma russa veio me apresentar o Poliglota do Brasil, porque eu não sabia nem que existia. E aí, gente, ela diz que ela só conversa, normalmente, de meia-noite às 6 da manhã. Nos dias que ela tem algum recesso no trabalho, né, que ela consegue entrar mais tarde, entrar 2 da tarde e tal, porque a diferença de horário daqui para lá são 6 horas. Então, quando aqui dá 6 da tarde, lá já está dando meia-noite. Aí quando deu 7 aqui, deu 1 da manhã lá. É complicado isso, né? E para eu conversar com ela é uma dificuldade. A gente tem que armar, assim, tem que organizar para conseguir se falar. É muito difícil, né? Por causa desse fuso de 6 horas. Caraca, mas aí a mulher só conseguia fazer a função ali de 6 à meia-noite, de meia-noite às 6. Meia-noite às Mas seis para da ela manhã, que era é a um hora que. horário tranquilo, né? Exatamente. Mas está todo mundo dormindo em casa, ela se tranca no quarto para poder trabalhar isso. E eu, particularmente, eu acho o português ela muito bom. Ela entende, assim, absolutamente quase tudo, né? Que a gente fala, ela entende muito bem. Tanto que
Tem até esse lance que eu te falei dos dias da semana aí, que eu fui conversar com ela uma vez. Eu falei, você já aprendeu os dias da semana e tal, em português? Ela falou, já aprendi, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí quando eu fui ver o nome, aí eu falei, vou aprender em russo então. Ela me mandou o vídeo e tal. Acho que tem até um vídeo dela mesmo ensinando no YouTube. E aí quando eu fui estudar, quase que eu caí para trás. Eu falei, cara, que nomes que não tem nada a ver, bem diferente. Eu não sei por que eles conseguem se adaptar, já a língua é tão diferente, né? Parece que a flexão do português ela mais tranquila no sentido de ser mais melódica. O russo, ele tem uma flexão assim um pouco mais forte, né? Por exemplo, meu nome é Elvis, Меня зовут Elvis, né? A coisa mais forte, o jeito de você falar, né? O próprio Parece que tá oi da brigando. gente, Os caras parecem estar brigando. É que é nem isso mesmo. japonês. É, parece que os caras estão brigando. Olha lá, a Debbie Tina falou aqui, né? A Debbie, eu tenho até vontade de aprender inglês e outros idiomas, mas a escrita é tão complicado quanto a fala. Eu também passei por isso, e por isso que eu resolvi, por enquanto, deixei de lado a escrita. Eu comecei a aprender o alfabeto cirílico, né? Por exemplo, algumas palavras que você pega assim, ó, é melancia, melancia em russo, arbus, né? Eu me lembro um pouco de arbusto, né? Arbusto. Aí você vai tentando linkar algumas palavras que você conhece e vai, aos poucos, se apropriando, né, dessas palavras. Mas eu tenho essa dificuldade tremenda também com a escrita, por isso que por enquanto eu deixei esse lance que eu falei agora de meu nome é Elvis, né? Minhas avut Elvis, e o L é bem puxado. Lá na Europa, não sei porque todo L é puxado, né? Né? Eu me chamo Elvis, é sempre esse Elvis com o L puxado. Todos os idiomas que eu tenho procurado ultimamente, eu tenho deixado escrito de lá, tenho me apropriado mais da parte da oralidade, para eu conseguir pegar bem a pronúncia. Porque eu percebi que a gente desenvolve bastante, em alguns momentos, a nossa escrita, né? Mas na hora de você ouvir o teu listening não tá bom e você se perde. E tal Dudu que passou por isso lá, americano não vem com legenda, né, Dudu? Pra caramba, pra caramba. Agora, uma parada que eu acho que é muito maneiro nos outros países em relação à língua é que, por exemplo, se você pega um cara que nem esse meu amigo que morava na Eritreia e o cara falava 6 idiomas, ele falou para mim que é muito comum uma criança de 4 anos lá saber pelo menos 2 idiomas. Eles iam saber pelo menos o tigrinha e o inglês. Só que É assim, verdade. o mais comum é que saibam pelo menos três. Entendeu? Tem vários idiomas dentro do árabe ali que eles sabem falar. E, por exemplo, se você for em Portugal, provavelmente, todo mundo fala português, óbvio. Mas a grande maioria vai saber falar português e inglês, ou português e francês. Francês ou Então, italiano, pelo menos. Na Europa, em outros países, pô, e você pega países, por exemplo, como a Eritreia tomou independência da África há 20 anos, da África, ó, da Etiópia há 20 anos. É um país comunista. Ele me contou um pouco sobre o país. É um país comunista. Todo mundo lá recebe na época dele, né? Ele falou que recebia um valezinho de US$ 20. Então só tem uma rede de TV, só tem um partido político. Caramba. E mesmo num país com todas essas condições, pô, a galera fala em 2 idiomas pelo menos, entendeu? Cara, isso é muito doido. Porque só no Brasil que a gente não tem muito acesso. Então, acho, sei lá, não sei se você tem acesso a esse tipo de estudo, mas eu chuto que 20 a 30% do Brasil falam mais de um idioma. Eu diria que menos gente, porque, é igual eu te falei, pela minha experiência em sala de aula, como pedagogo, os meus colegas professores de inglês não falam inglês. Eu canso de levar alguma música para eles, às vezes eu canto a música e falo, ó, que letra bonita, e ele não conseguiu pegar. Então acontece isso, né? Mas aí você tem que botar uma medida também, né, do que é o falar inglês. Por exemplo, você me pergunta, você fala inglês? Eu falo, não, muito pouco. Muito pouco. Consigo desenrolar. Tive uma pequena experiência, mas não falo. Entendeu? Mas consigo ir lá e trocar ou desenrolar alguma coisa. Mas qual é a medida? Como é que eu Sim, posso tem isso dizer que mesmo. você de fato fala 2 idiomas, três, quatro, cinco? Uhum. Isso aí que você tocou é um assunto ótimo, Dudu, né? Qual a medida que você vai colocar para saber se você fala ou não? Eu até toquei nesse assunto agora há pouco, né? Falando da minha filha e tal. Tem 4 anos, que ela consegue desenrolar algumas coisas em português, mas que ela trava em outros assuntos ela não vai conseguir entender. Se eu falar para ela, estou fazendo TCC, ela não vai saber o que é. Não faz parte do cotidiano dela.
né? E você falou algo seríssimo e importante da gente saber, né? Dentro do assunto que a gente está travando aqui, conversando, é interessante a gente saber assim que a fluência ela se desenvolve em vários assuntos, ela se desenvolve em várias áreas. Então eu posso ter uma fluência, por exemplo, o meu convidado da semana passada, doutor Luciano, ele aprendeu inglês para ir trabalhar no hospital americano fazendo cuidados paliativos para pessoas idosas. Então ele tem uma dificuldade, talvez, de entender pessoas mais jovens. Eu não sei, né? Eu estou citando aqui como exemplo. Porque ele trabalhava mais com idosos e ele ouvia bem. E ele me disse que a fluência, que ele percebeu a fluência, um dia ouvindo uma senhora de 98 anos de idade. Que ele estava atendendo com cuidados paliativos. Então você vê como é que é. Às vezes a pessoa ouve um idoso, uma pessoa de mais idade, consegue compreender melhor do que um jovem, pelo contexto que a pessoa vive, pelo tipo de palavra que ela utiliza, os assuntos que ela aborda, tem tudo isso, né? O que você falou é verdade, totalmente, Dudu, concordo contigo plenamente. Tem que saber se a pessoa é fluente no nível, né, dos assuntos que ela aborda. Cara, e eu até te indico uma pessoa para você também trazer e bater esse papo. O Grilo e a namorada deles, eles estão tocando em navio de cruzeiro, né? E Nossa, eles, cara, figuraça, o Grilo. você sabia disso? Eles estão tocando, né? Não Eles sabia, que fazem legal saber, carrão e cara, que violão, eles maneiro. fazem carrão e violão em navio de cruzeiro. Então parou agora, né, por conta da pandemia, já tem um ano que eles estão de volta. Um ano não, eles passaram um tempinho lá, presos dentro do navio por conta da Pô, pandemia. gente, que loucura. E assim, eles têm contato com gente do mundo inteiro, cara. Com gente do mundo Que inteiro. massa, Então é gente. muito Vou ter legal. contato O com ele. Grilo, ele já falava inglês, a Gabi fala muito bem. A Gabi fala melhor que ele, inclusive. Bem melhor que ele. Mas o Grilo, ele já falava inglês, mas eu conversando com ele, ele falou, cara, eu tive que desenrolar. Eu tive que me virar lá e tal. Inclusive, quando você preenche a application lá, quando você vai fazer entrevista e tudo mais, a galera faz entrevista por Skype, em inglês e tal. Então, assim, todo mundo da tripulação tem que falar inglês. Todo mundo. Todo mundo. Não Caramba, gente, existe. olha só. Todo mundo, é óbvio, porque você tá Uma num situação de navio de emergência. cruzeiro. Então, assim, quando você é da tripulação, você, pelo menos foi o que eu entendi, você também faz parte, tipo, deu um incêndio, é você que vai dar a orientação. Porra, navio afundou, Titanic, bateu de novo no iceberg, vai afundar, vai morrer todo mundo. Porra, então você faz parte da tripulação, você vai estar ali para organizar. É uma indicação para você, conversa com o Grilo, chama ele ou a Gabi para falar aqui, porque eles tiveram contato com essa coisa, e é um mundo, né? Navio de cruzeiro tem gente de tudo que é lugar, tanto na tripulação quanto de passageiro. Não sei se chama de passageiro mesmo, foda-se, passageiro. Pode xingar na live? Olha, Então tá em casa, foda-se. rapaz, tá em casa. Tudo tranquilo. Pois é, não, eu tô sem o contato dele, mas você me passa aí depois, cara, que a gente terminar Pô, aqui. conversa com eles. Eles falam, eles têm experiência com muita gente. Então galera que vem da Indonésia, muita gente, muita gente. E E assim, outra coisa, é, quando você fala de evolução, só para completar aqui, o Grilo falou que teve uma evolução também no idioma, porque ele tinha que falar inglês o tempo inteiro. Então, a prática também, a gente nem falou muito sobre isso, mas a questão da prática em si, porra, ela ajuda pra caramba. não, tem um lance que eu passei que eu não sei se você já passou por isso, né? Mas assim, tem dias que eu escuto bastante que parece que flui, que é igual quando você malha, você faz exercício, você malha, você vai lá e faz a barra bem tranquilo, parece que sobe que nem sente que os braços estão puxando, né? Tem dia que você vai que tá pesado, chega, não aguenta subir o corpo. Da mesma forma, tem dias que eu estudo o inglês, cara, assim, escutando, no listening, coloco vídeos o dia inteiro, e no fim do dia parece que já tá no automático, eu escuto, caramba, desenrola, até uma música, você ouviu, eu sei o significado. E tem dia que trava, que o negócio não vai, é uma dificuldade, eu paro. Eu fui assistir o Karate Kid, cara, aquela série, né, do Cobra Kai, Cobra que era a Kai. continuação do Karate Kid. Eu assisti a primeira temporada de uma vez, assim, foram 20, primeira e segunda temporada. Foram 10 horas de cada uma, foram 20 horas, cara, que eu assisti, tudo em inglês. E fiz o desafio de não colocar legenda nem nada. E no começo travou a mente, era uma dificuldade, depois, cara, fluiu, que parecia que era português. Depois vai Então, indo, né? você falou tudo agora quando você comentou, o lance do exercitar, né? A fluência, ela tem a ver com exercitar. É igual o violão que a gente toca, né? Às vezes você vai praticar ali o lance do solo,
Eu faço uns dois acordes e você fica brincando em cima de um solo, você flui tranquilo. Mas se você parar de treinar, parece que trava, o dedo não vai, a mente não pensa. Realmente faz muita diferença. Questão de você praticar. A prática é assim. Eu conheci um cara lá em Orlando que ele aprendeu a falar inglês em 2 meses. Ele Nossa, falou, cara, gente, que eu tive legal. que aprender a falar inglês em 2 meses. Porque ele foi para uma escola americana, todo mundo só falava inglês, tinha um amigo que falava Cara, português e inglês. Mesmo ele colocou esse cara e falou, cara, com 2 meses já estava solto. Então, diariamente falando, durante várias horas, recebendo informações o tempo inteiro em inglês, aí é meio que descer goela abaixo, né? Pode ser até um pouco é. traumático, mas para ele valeu a pena, para ele valeu a pena. Mas outra coisa, por exemplo, a galera me pergunta muito assim, o que você acha, Elvis, do Duolingo e tal? Cara, eu comecei a estudar com Duolingo, agora eu parei, né? O russo eu não comecei com, não estudei mais no Duolingo. Por quê? Porque o Duolingo são muitas frases soltas, aleatórias. E aí, por exemplo, eu sei dizer Le canard bovin loup, que é o pato bebeu água, em francês. Não me serve de nada saber dizer isso. Talvez se alguém disser, eu vou saber identificar. Mas é igual eu Sim, falei para ti no começo da live. Pegar notas aleatórias e aprendê-las, decorá-las, memorizá-las, e depois querer ouvir uma sinfonia e distinguir cada uma dessas notas é quase impossível. E aprender línguas ou inglês dessa maneira é o que a gente faz. A gente aprende cachorro é dog, raposa é fox, você vai pegando um monte de coisa aleatória. Aí depois você quer ouvir alguém falar e que faz sentido na sua mente. E a pessoa, quando fala, é rápido, tem a ver com o contexto, tem a ver com a situação que você está passando naquele momento. Então, é quase que impossível você conseguir absorver aquilo se você não estiver ligado ao acontecimento, né? Eu posso chegar em você agora e falar bem assim, pô, cara, furou e tal, um prego ali, aí você vai falar o que, Elvis? Você tá falando de quê? Não, o pneu do carro. Se eu não te der o contexto, você não vai conseguir compreender verdade. O aquilo que eu contexto tô ajuda pra falando. caramba. O contexto ajuda muito. Quando eu assistia filme em inglês e com legenda em inglês, o contexto que me ajudava. Então, por mais que eu não soubesse a palavra, eu conseguia entender a mensagem. Entendeu? É o grande lance da comunicação. Você é um receptor, eu sou um transmissor dessa informação. Então, vou te passar um signo aqui. E não é por isso que às vezes as pessoas, quando a gente fala do português, a gente fala, eu via muito isso no ensino médio, né? Sobre, porra, a NGB classifica tal coisa como assim ou como assado. E o mais importante é você receber a comunicação. Mas para quem estuda a língua, o mais importante é você saber falar da forma correta. Por mais que É você isso entenda mesmo. o contexto, pô, entendi, é isso que ele quis falar. Ou eu presumi isso. Ah, eu presumi que pô, ele estava falando sobre isso. Então, beleza. Eu estou conseguindo entender o filme para mim vai fazer sentido. Mas para quem está praticando, pô, no seu caso, você quer a perfeição. Pelo menos buscar o mais próximo disso, né? Sim, verdade. E aí eu percebo que os estudos aqui, eles têm essa dificuldade justamente por isso, porque também tem, quando você começa a pegar assuntos que te interessam para você estudar, fica muito mais fácil você desenvolver. Ou, por exemplo, quando eu converso com alguém, né, eu converso com alguém que fala inglês, alguém que fala italiano, tenho um amigo na Itália, converso com a Catarina, que fala em russo, e aí você tem o interesse nesse diálogo, fica mais fácil de você ir desenvolvendo. Porque quando você vai fazer um curso de inglês, o que acontece? Você pega palavras aleatórias que para você não tem a mínima importância, né, ou sentido. Talvez se você pegar um texto para estudar, na época do coronavírus, vou pegar um texto aqui sobre o coronavírus para poder ler, aí fica mais interessante você ir desenvolvendo, né, o teu conhecimento naquela área, e aí você vai buscar a língua para desenvolver aquilo. Como eu falei, eu fui buscar o conhecimento da língua porque eu li o livro do Stephen Covey, e eu vi o lance lá da né, que eu estava estudando, né, neuropsicopedagogia, e eu falei, cara, tem muita coisa desse assunto interessante, então eu vou começar a pesquisar nessa área. Aí é interessante você achar isso, o assunto que te chame a atenção, para você não ficar preso simplesmente a isso, vou estudar a língua só por estudar, né, e aí eu Não, vou mas ler só essa o questão texto. de você ter um interesse em algum assunto é complicado. Por exemplo, eu não sou muito um cara da leitura. Da leitura. Eu leio, eu estou fazendo uma atividade onde eu tenho que ler todos os dias de manhã. Entendeu? Isso foi depois de um treinamento lá da empresa que eu participo. Então, todos os dias de manhã eu tento ler,
mas para gerar o costume, gerar o hábito. Mas assim, se eu for ler tudo que eu gosto, cara, eu vou do céu ao inferno. Eu posso estar lendo sobre Luís XVI, daqui a pouco eu tô lendo sobre, sei lá, astrologia, daqui a pouco eu tô querendo, não lendo, mas buscando informação, são as coisas que me atraem. Mas dentro do próprio interesse, você tem a questão dos níveis de dificuldade de leitura. Eu peguei para ler esses dias um livro que eu nunca tinha lido, que foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Das Foi um livro que eu curvas, não sim. li no meu ensino médio. Cara, a linguagem, mesmo no português, ela Coloquial é de época. dificílima, velho. Ela é dificílima. Então, assim, cara, e se eu não me engano, ele já teve algumas modificações. Se eu não me engano, já teve mais de 12, 15 modificações no próprio texto. Então, assim, se você pega no português um livro como esse, ele tem um nível de dificuldade muito alto de entendimento. É difícil até para quem fala português. É Agora, isso mesmo. imagine isso em qualquer outra língua. Cara, estou estudando alemão. Eu não sei se existe isso dentro do Desse alemão. jeito, é Porra, verdade. como é que eu vou ler Memórias Póstumas de Brás Cubas em alemão? Vou pegar uma tradução aqui em alemão. É complicado, mano. Chega próximo ali, mas tem a dificuldade. É verdade. Digamos que na Alemanha tenha alguém lá, né, da história deles, né, ou algum escritor que tenha escrito um livro em linguagem coloquial de época aí dos anos 60, 70, você está certinho. E quebra a gente para poder ler isso daí. Por exemplo, eu comecei a me aventurar um pouquinho em Dostoiévski, né, que é um russo. Mas mesmo assim, eu iniciando e vendo a tradução, aí eu vejo a palavra, aí uma coisa que eu aprendi, às vezes eu pegava um texto e colocava o texto inteiro no tradutor, o tradutor. Agora eu pego as palavras aleatórias, às vezes eu pego o texto, jogo da tradução, aí quando eu coloco da tradução de volta para o português, aí eu vejo que tem um monte de coisa que não está batendo. Aí eu pego as palavras isoladas, então você vai aprendendo a estudar, né? Digamos assim, que é aprender a aprender. A dificuldade maior que a gente tem é essa. Bicho. Assim, eu acho legal o interesse de você estar buscando, e ainda mais a forma como você faz. Eu sou um cara um pouco preguiçoso, a forma como você faz de pegar o texto e ir lá ver a tradução, ou você se prontificar a falar, não, vou pegar só uma palavra. E você dificulta, você começa a tentar buscar mais, consumir essa informação de uma forma onde você consiga fixar mais, mas gera mais dificuldade. É, Gera mais verdade. dificuldade. Dudu, deixa eu terminar aí, cara. Foi um prazer imenso estar com você, meu irmão. Ó, Beleza? obrigado demais pela tua amizade aí. Vou te dar uma indicação. Conversa com o Grilo, que é muito legal. Um que é muito bacana, não sei se você tem contato com a galera. O Azel, né, nosso amigo, tá em Israel, né? Ele tá morando lá já tem quase 2 anos. O cara tá Cara, ficando não craque no sabia dessa hebraico. informação, meu. Maneiro. Ele tá ficando craque no hebraico. E assim, o Azel já é um cara que fala Caramba, inglês, não sabia. francês e Massa. hebraico agora. Muito bom saber disso, meu. Vou ver se eu tenho contato dele ainda aqui. Se eu não achar, eu vou pegar o contato, sim. Ó, o Tiagão aí. Fala, Tiagão. Tem que conversar com você um dia também, Tiagão. Gosto mais de tu, rapaz. Sangue bom demais. Dudu, novamente, muito obrigado, meu irmão, pela atenção tua aí. 1 hora aqui e pouco me dando atenção, rapaz. Você é um brother, um irmãozão. E atenção para essa galera aí que participou, que viu. Muito obrigado mesmo, cara. A tua experiência serve para muitos aí, serve para mim também, para a gente poder buscar conhecimento e aprender, né? Da forma como você aprendeu, pegar como exemplo que você passou para a gente ir desenvolvendo. Irmão, valeu, viu, cara? Show. Um prazer Tamo aí. junto. Abraço. E tamo junto, meu irmão. Qualquer coisa aí a gente se encontra de novo aí, marca novamente. Um bom trabalho pra ti aí, um bom fim de feriado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, moleque. Abraço.